Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, está no ar o programa Câmara Entrevista e hoje o nosso assunto vai ser o Museu Histórico Tony Toledo. Eu estou aqui com o diretor do museu, o Mike Risselli, que vai falar um pouco pra gente das expectativas, das perspectivas para esse ano de 2018 aqui para o museu. Mike, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para a gente falar do Museu Histórico e queria que você já iniciasse fazendo um balanço, né, do ano passado, das atividades que aconteceram o ano passado e já as expectativas para esse ano. Olá, Lucas. Olá, telespectadores da TV Câmara. Antes de tudo, é uma alegria estar aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre as atividades do Museu Tony Toledo, um museu que existe aí na nossa cidade, felizmente, né, há mais de 30 anos, graças à iniciativa e ao trabalho do Alexandre de Araújo. Infelizmente, não está mais entre nós, mas deixou aí um legado de preservação da história da nossa cidade e é o que nós tentamos dar continuidade aí no Museu Tony Toledo. Então, como você perguntou a respeito das atividades, né? O ano passado mesmo, nós fechamos o ano com 8.000 visitantes, foi um número bastante expressivo, como em anos como 2015 e 2013 também, e isso nos deixou muito felizes. E foi o resultado também de um trabalho que a gente tentou fazer no museu, de trazer mais o público, né, de trazer as pessoas para conhecerem mais esse espaço, né, e terem interesse de voltar. Nisso a gente trabalhou com uma ideia que foi do museu lá de Belo Horizonte, o Museu Histórico Abílio Barreto. A gente se inspirou numa ideia deles, é claro, com o consentimento deles também, que foi a ideia do álbum de figurinhas, né, que foi um álbum que nós lançamos em maio do ano passado, que retrata o acervo do museu, com objetos, fotografias, tudo que foi ali doado por diversas pessoas, né, inclusive nós colocamos também, né, o nome dos doadores no álbum, e esse álbum foi uma forma de incentivar crianças, jovens, adultos, a visitarem o museu e depois voltarem, né? Porque muitas vezes a pessoa visita o museu uma vez, fala, não tenho interesse de voltar. Por mais que a gente faça um rodízio de peças, né, tente sempre colocar peças que estão na nossa reserva técnica em exposição, mas muitas vezes as pessoas acabam não voltando. E o álbum de figurinhas foi algo que movimentou o museu, né? Tanto que a gente observa nos meses de maio, junho, julho, principalmente, a gente teve um movimento muito grande, porque as pessoas voltavam para visitar, crianças levavam seus pais, parentes, amigos, né? Com essa motivação e acabavam nos ajudando nessa tarefa também de divulgar o museu. Então foi um resultado bastante satisfatório para a gente, que nós pretendemos inclusive dar continuidade esse ano. Já conversamos com o Leandro, né, o presidente da Câmara, e ele inclusive foi um dos grandes apoiadores do álbum ano passado, assim como outros vereadores, também apoiadores culturais, né? E está ciente disso e está incentivando a gente aí a fazer essa nova segunda edição, que esse ano vai ter como tema museus hiperconectados, que é o tema da Semana de Museus em maio. Então a gente vai trazer aí nesse novo álbum uma história dos avanços tecnológicos, né, através do tempo, a televisão, o celular e outros meios de comunicação, e também as transformações aqui em Pouso Alegre, mas trazendo isso de uma forma bem atrativa para o público, né, de uma forma mais didática e que atinja todas as idades também. Ô Mike, e uma das novidades que o ano passado foi a abertura do museu aos sábados e tem surtido efeito, a população tem aproveitado aí os fins de semana para vir visitar o museu? Olha, no começo é um pouco, vamos dizer assim, até as pessoas se acostumarem com essa ideia, né? Eu acredito que a gente vive numa cidade onde muitas vezes as pessoas não têm essa ideia ou essa noção de que o museu é um espaço interessante de ser visitado, que você pode se divertir, além de conhecer muitas coisas, né? A história e outros saberes também. Então, a gente oscila, assim, tem sábados que são mais fracos, que já são mais movimentados. Nisso o álbum de figurinhas ajudou, porque muita gente aproveitava para voltar no sábado para visitar o museu. E nós também realizamos alguns eventos, né, nos sábados. Um deles
que assim trouxe bastante público para o museu foi uma exposição de carros antigos que nós fizemos no mês de setembro, e isso sempre atrai o público, né? Os colecionadores de carros aí da cidade tem bastante, né? Não tem nem como falar o nome de todos aqui, que são muitos. Eles sempre, aliás, se reúnem aí e eles trouxeram seus modelos de carros antigos, ficaram em exposição aqui no sábado, e isso motivou as pessoas a virem conhecerem mais o museu também. Agora, você falou até em movimento no museu, a gente comentando no movimento, Mike, hoje quantas peças existem no Museu de Pouso Alegre? Eu acho que, pelo que eu sei, é um dos museus que tem mais acervo, né, aqui do sul de Minas, né? Sim, o nosso acervo, ele é bastante variado, né? Ao todo, nós temos mais de 5.000 itens, né, entre fotografias antigas, objetos antigos, né, que a gente chama de peças de museu, e também arquivos de documentação, jornais antigos, atas da Câmara, arquivos do inventário do Fórum, que são documentos que as pessoas que estudam história ou fazem algum tipo de pesquisa sempre buscam no museu. E então é um acervo muito variado, né? Então a gente tem um acervo em exposição bastante grande. Esse acervo ele é dividido em partes, porque já que o museu é tão grande, a gente precisa dividir para que o público assim se sinta orientado, né? Quando você entra no museu, o museu precisa te contar uma história ou umas histórias, enfim. Então ali nós temos vários núcleos temáticos, né? Tem alguns desde o começo do museu, que foram criados pelo Alexandre de Araújo, como o núcleo do Exército, o núcleo da Diocese de Pouso Alegre. Depois tem outros mais recentes, como o núcleo da Polícia Militar, dos escoteiros. Então são vários espaços ali que o visitante ele caminha por aquele espaço, né, vê aqueles objetos, o que está em exposição, e assim ele compreende um pouco mais do que está sendo contado ali. Agora, qual que é a fotografia assim, mais antiga que existe aqui no museu? Você tem um relato dela? Olha, a gente tem uma coleção de fotos do final do século XIX que provavelmente, né, o fotógrafo, eu imagino, né, olhando aquelas fotos, eu imagino que ele fez aquelas fotos mesmo para ficar, né? Na época a fotografia era algo muito caro, né, muito difícil, então fizeram algumas fotografias da Praça Senador Zé Bento, que na época não era uma praça, da antiga Avenida do Imperador, atual Avenida Doutor Lisboa, e outros espaços também, até do bairro São Geraldo. Então são as fotos mais antigas que a gente tem ali. E também nós temos algumas pinturas, né, que são do José Fernandes de Souza Filho. Eu acredito que ele usou essas fotografias para se inspirar na pintura, né? Então ele retratou ali Pouso Alegre no final do século XIX. É o que de mais antigo a gente tem em matéria de fotografia e iconografia. Bom, a gente inclusive está vendo aí imagens de uma foto da praça, hoje Praça Senador Zé Bento, mas antes era Largo da Matriz ali, né, Mike? E essa foto acho que é a foto mais antiga de Pouso Alegre, ali da praça, né? Tem até um cavaleiro ali, um senhor ali com uma carroça ali, fazendo pose, né? A gente está vendo isso. E nessa época, certo, era uma festa, né? A população, a hora que via um fotógrafo, será que daquela foto ainda de pólvora? Será que deve ser, né? Ah, com certeza, né? Aquelas máquinas lambi-lambi, né? O Marcos Amâncio, nosso amigo, pode falar muito bem, conhece, né? Provavelmente aquele tipo de câmera, né? Que a pessoa tinha que ficar parada muito tempo, senão a foto saía tremida. E então é uma das fotos mais expressivas também que a gente tem. Mostra a antiga catedral que foi demolida, né, no final da década de 40 para a construção da catedral que a gente conhece hoje. E tinha aí o Largo da Matriz, que era esse espaço, vamos dizer assim, um espaço vazio, né, de terra. Não tinha árvore, não tinha nada, né? Tinha só uma cruz lá no cruzeiro, no fundo, lá próximo à igreja, mais nada, né? Mais nada. Aí depois foram surgindo ali, tem um chafariz, que ele não aparece nessa foto, mas já tinha o chafariz. Depois veio a imagem de Nossa Senhora da Conceição, né, o obelisco. Essa é antiga também, né? Essa é antiga, ela é de 1904. Antes mesmo de ter a praça ali com os bancos, os canteiros, as árvores, já existia esse monumento, que é um monumento inclusive tombado, né, protegido por lei,
e que é o marco zero, inclusive, de Pouso Alegre, né? É onde está esse monumento aí de Nossa Senhora da Conceição. Quem nunca teve oportunidade de conhecer ou de prestar atenção, vai lá na praça e observe. Lá, inclusive, eu até estive vendo lá, realmente tem um marco zero mesmo, bem no pé dela ali, né? Exatamente. E aí a gente vendo aí para trás, a gente vê que a Avenida do Imperador, que hoje é Doutor Lisboa, ela era curta, né? Terminava ali próximo do teatro com um casarão ali, que era a cadeia, né? Uhum. Exatamente. Ali no museu você pode observar isso, né? A gente tem algumas plantas da cidade de Pouso Alegre, inacreditavelmente pequena, né? Mas é lógico, começou assim. E a gente tem muitas fotos também que mostram isso. A Avenida Doutor Lisboa, ela ia até a altura mais ou menos hoje, ali daquele quarteirão do Teatro Municipal, né? Onde tem a Marechal Deodoro ali, naquela rua ali, né? Exatamente, da rua Marechal Deodoro. Ali tinha um hotel que fechava a avenida, né? E depois a gente tinha uma rua estreita que descia até a estação. Do lado dessa rua havia o Largo da Cadeia. Então a cadeia de Pouso Alegre, né, a primeira cadeia, o primeiro prédio mesmo reservado para a cadeia é aquele ali, né? Ela foi construída em 1880, se não me engano, demolida na década de 1930, então, justamente para ampliar ali, né? A avenida. A construção dela foi em pouco tempo ali. Acho que uns 50 anos, mais ou menos, por aí. E será que é difícil, né, ter assalto? Os assaltos eram bem menores, né? Exatamente. Se você olhar uma foto da cadeia, né, dessa cadeia antiga, você vai ver que ela não parece uma cadeia do que a gente conhece hoje, né? Até mesmo porque o crime, né, as noções de crime eram totalmente diferentes, né? A gente tinha os ladrões de galinha, né, que a gente fala. Nós temos ali no museu um código de posturas que mostra os delitos de antigamente, quais que eram. Que, por exemplo, falar palavrão em público era considerado crime, você tinha que pagar multa, né? Se não pagasse, evidentemente, ia preso. E tinha outros pequenos delitos, né, que estão ali prescritos no Código de Posturas, que hoje seria impossível serem punidos, né? Então a cadeia era desse tipo. Inclusive a Câmara Municipal funcionou por um período aí na antiga cadeia, né? Tinha também um posto de profilaxia rural ali também. Então era um espaço assim onde várias coisas funcionaram, né? E bem diferente da cadeia de hoje em dia. Depois ela foi demolida e foi construída a cadeia que é a que existe ainda hoje ali na Silvestre Ferraz, embora não esteja funcionando mais, e que na época era considerado longe do centro, né? Era afastado do centro. Quer dizer, e era próximo, né? É interessante. Mesmo sendo afastado, hoje é dentro do centro, né? Exatamente. Para nós hoje ali é centro, mas na época era considerado afastado da cidade, né? Tanto que depois foi construído o presídio, né? Que aí sim é algo que hoje as pessoas não consideram, né? Afastado da cidade. Então, história também, Lucas, é muito interessante isso, eu observo muito isso no museu, porque as referências também mudam, né? O que é perto, o que é longe, o que é antigo, novo, tudo isso vai mudando com o tempo, né? Então, mudam as mentalidades, muda o comportamento das pessoas, né? Então, no museu você consegue observar bem isso se você prestar atenção. A gente percebe também algumas fotos aqui da região central, Mark, que a gente está até vendo ali, a avenida ela ainda não havia o calçamento, mas ela haviam lâmpadas, né, no meio da avenida e era bem organizado. E as árvores eram fora do passeio, né? Interessante isso também, né? Uhum. Eu já ouvi muitos historiadores falando, né, inclusive o pessoal que estuda ali na Univaso, que leciona, falando que aqui em Pouso Alegre houve uma grande preocupação durante muito tempo de passar a ideia de uma cidade progressista, de uma cidade modernizada. Então, nas fotos que a gente tem, você observa muito isso, essa organização, os canteiros centrais, com postes, e dificilmente você vai ver uma foto de uma rua assim, mais afastada, que hoje ainda é centro, mas que na época era considerado afastado, como eu falei, dificilmente você vai ver. Tanto que nós temos um filme de 1949, que foi feito pelo ex-prefeito Antônio Ribeiro, que gostava muito de filmagem, né? Tinha muitos projetores de filme, e ele mostra nessa filmagem outros espaços, né? A rua Samuel Libani, por exemplo. A gente tem imagens, a gente está vendo, né, imagens desse vídeo, né? Exatamente, essa rua, Samuel Libani, era uma rua de terra, né? E tinha outros espaços na cidade, o pessoal falava da rua, hoje a Dr. João Beraldo, que era um brejo, que tinha ali um córrego que passava ali, né?
Então não se mostrava isso. Eles queriam mostrar uma cidade bonita, organizada, progressista. Queria que Pouso Alegre passasse essa ideia, né? Então isso aí quem estuda história observa muito aí através das fotografias, né, das imagens, dos relatos também nos jornais, essa preocupação de mostrar Pouso Alegre desse jeito, né? Talvez até hoje a gente ainda tenha um pouco disso, né? Disso da cidade, ela quer mostrar uma outra realidade, né, do progresso. A gente vai continuar falando sobre o museu, mas já depois do intervalo, não saia daí. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Nossa, Aline, mal chegou do trabalho e já ligou nessa tal TV Câmara? É claro, Júnior. Hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária da Câmara. Sessão ordinária? Nunca viu, não? É nessa reunião que os vereadores decidem de tudo. E o que eles resolvem lá, o reflexo vem direto pra gente. Uai, então dá um espaço na poltrona aí que eu também quero ver essa tal de sessão ordinária. Acompanhe a sessão ordinária todas as terças-feiras, ao vivo, pela TV Câmara 18.4 digital e no YouTube. Na Rádio Legislativa FM 96,7, a transmissão começa às 8 da noite. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. De volta com o nosso programa Câmara Entrevista, hoje fazendo uma viagem por Pouso Alegre do passado, o Museu Histórico Tony Toledo, que guarda a memória da cidade de Pouso Alegre. São mais de 5.000 itens que o museu oferece aqui. O Mike Risselli, diretor do museu, está aqui conversando com a gente. No bloco anterior, nós falávamos um pouco dessa história de Pouso Alegre, dessa região central. E a gente percebe, Mike, hoje existem aí algumas residências, alguns imóveis que fazem alusão a essa época, né? A gente tem, por exemplo, aí o Conservatório Estadual de Música, que esse ano, inclusive, é o centenário da construção dele, né? Sim. Aqui em Pouso Alegre nós temos alguns ainda, né, alguns monumentos históricos, vamos dizer assim, que nos contam muito dessa época, né, do passado, e que permanecem ainda firmes aí, né? Então você citou o conservatório, o próprio edifício do Fórum Antigo e da Escola Estadual Dr. Zé Marques de Oliveira, que tem o mesmo estilo, né? É um prédio construído assim na esquina, então são muito parecidos, tanto que às vezes as pessoas olhando as fotos confundem, né? Não sabem diferenciar qual que é um, qual que é o outro, principalmente o conservatório e o estadual.
Então são alguns exemplos. Eles têm o mesmo estilo, porque foram construídos na mesma época, basicamente. Na mesma época. Né? Se não me engano, tem alguns que foram construídos, inclusive, pela mesma pessoa, né? Que foi o Mário Gissoni. Esse foi um construtor muito famoso aqui na região, né? Que ele inclusive construiu a Catedral Nova, né? Sim, com certeza. E aí ficou marcante aí na cidade esse estilo dele, né? De outros aí também. Então nós temos diversos exemplos aí na cidade, né? De bens tombados, principalmente as igrejas, né? Foi o que mais se manteve, né? Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm uma resistência a manter o que é do passado, né? Até hoje, por mais que acreditem que isso é importante, mas realmente é difícil, né, manter um prédio. O custo é muito alto. A gente pega, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu acho que de construções antigas aqui de Pouso Alegre, acho que o santuário é uma das mais antigas, né, atualmente. Exatamente, né? Como igreja, né, se não me engano, 1904, 1905, uma das mais antigas, né. Inclusive também a gente tem ali o prédio no quartel mesmo, né? A gente tem uns edifícios lá que são tombados, onde funcionou o Colégio São José. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas o Colégio São José começou ali onde é o quartel hoje, né? O 14º GAC. E ali funcionava também o Colégio das Doroteias inicialmente, o Seminário Diocesano, né? E o prédio ainda, só uma parte que se mantém ainda. Ele era um pavilhão mais antigo, que é o mesmo pavilhão do passado, né, da construção, né? Exatamente. Tem a caixa d'água antiga e a igrejinha da Remonta também, que é a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então, Pouso Alegre ainda mantém alguns desses bens aí que ajudam a gente a lembrar um pouco do passado, né, a conhecer pouco a história. Até para as pessoas entenderem melhor, por exemplo, esses patrimônios que são os bens tombados, eles são protegidos por lei, ou seja, eles não podem ser mexidos, né? Exatamente. Aqui em Pouso Alegre nós temos o Conselho de Políticas Culturais e Patrimoniais, que ele veio substituir outros conselhos, inclusive o Conselho de Patrimônio que existia antigamente. Então ele é formado por vários membros, inclusive nós fazemos parte também desse conselho, e ele ajuda justamente nessa questão. O que é de interesse da cidade de ser mantido, de ser preservado, né? Então, sempre que vai haver qualquer intervenção nesses bens tombados, né, que nós temos uma lista aí com 23 bens tombados, né, depois vale a pena também conferir, isso nós temos aqui no museu. E então qualquer intervenção que for feita, qualquer revitalização, isso deve ser passado para o conselho, porque é um bem de interesse da cidade, interesse coletivo, né? Então, independente de qualquer questão, seja de uma administração pública ou de interesse particular, o que deve prevalecer em relação a isso é o interesse coletivo, né? O interesse da cidade de manter viva aquela memória, né? E, assim, em comparação talvez com outras cidades, né, nós temos até poucos, né, pelo tamanho de Pouso Alegre. Então a gente precisa cuidar desses bens para que a história, né, se continue viva aí. Se você destruir esses bens, se eles não existirem mais, você apaga a história de Pouso Alegre, né? Se já é tão difícil a gente conseguir mantendo, né? Sem esses bens, mas acho que fica mais difícil. Mas você passar na Praça André Bento não ter a catedral, ou ir lá na Praça Duque de Caxias não ter o santuário, fica estranho, né? Exatamente, isso aí está muito ligado com a própria identidade cultural de Pouso Alegre. Então você chega à cidade, você vê a catedral, isso já é algo que identifica, né, Pouso Alegre. E a gente tem um outro exemplo também que eu acho muito bacana salientar, que é o pastel de milho. Né, que é que é bem tombado também, né? É tombado também. É aquilo que a gente chama de bem imaterial, né? Porque você tomba, na verdade, a receita do pastel, o costume de fazer o pastel, não o pastel em si. Não tem jeito, né? Mas é uma forma de fazer ele. Exatamente. Então, é algo típico de Pouso Alegre, é algo que você muitas vezes não vai encontrar em outros lugares, né? Então, isso faz parte da nossa cultura e deve ser mantido e preservado. Como é que esse ano é um ano especial para Pouso Alegre, porque é um ano de centenários, né? A gente falou agora há pouco aí do prédio do edifício que pertencia ao Instituto Santa Doroteia, mas que hoje é o conservatório que completa 100 anos, o Exército também completou 100 anos, né? Na verdade é interessante observar isso, né? Que justamente em relação ao centenário do quartel, as Doroteias também, né? O Colégio das Doroteias, atual conservatório, também está fazendo 100 anos, porque justamente é como eu falei, né, o conservatório, aliás, o Colégio das Doroteias, ele funcionava onde hoje é o quartel. E quando os militares vieram para cá em 1918, então foi desapropriado aquele prédio ali,
que na época era uma chácara, né? Tinha alguns prédios, tinha uma igrejinha, e para ceder espaço aí ao Exército. Então esse ano, né, agora no mês de março, o 14º GAC completou 100 anos, né, de participação aqui em Pouso Alegre. Ali no museu a gente tem também um acervo bastante significativo que conta a história, né, da participação do Exército em Pouso Alegre. Inclusive eu destaco ali o canhão Krupp, fabricado na Alemanha. Ele é de 1908. Até depois a gente pode mostrar umas imagens aí para vocês desse canhão. Esse canhão participou da Revolução de 32. Exatamente, ele foi um canhão, o primeiro canhão do quartel de Pouso Alegre, e foi usado no combate que a gente ficou conhecido como Combate da Vendinha, que foi uma das batalhas da Revolução de 1932 e que houve aqui em Pouso Alegre, né? Então, a gente sabe que as forças revolucionárias paulistas estavam conquistando aqui a região do sul de Minas, já tinham conquistado Borda da Mata, Ouro Fino, e estavam vindo para Pouso Alegre. E aí houve um combate, né? O exército de Pouso Alegre, com a ajuda de outros 2 batalhões, despejou fogo de fuzilaria sobre os militares paulistas que estavam invadindo a cidade. E na época, ali o bairro São João era conhecido como Vendinha. Até hoje muita gente ainda se refere ao São João como a Vendinha. Então lá bem no alto, onde tem a Copasa, onde tem a Igreja Católica ali, foi onde os canhões, inclusive esse canhão que está lá no museu, foi colocado para atirar nos paulistas, né? Foi um combate que durou menos de um dia, né? Foi em julho de 1932, os paulistas saíram perdendo, né? Então aí freou essa entrada dos paulistas aqui na nossa região. E isso é muito interessante observar, porque esse canhão está lá intacto, né? As pessoas que participaram desse combate já não estão mais vivas, né? Pode ser que até algum ainda exista, mas o canhão ainda está ali contando essa história, né? Então por isso que é importante a gente preservar também. E como a gente está falando, né, desses 100 anos do quartel, a gente tem outros objetos ali, tem armas, né, que foram doadas pela população também, inclusive da época da campanha do desarmamento, temos fardas, inclusive um capacete alemão da Segunda Guerra, que foi de um dos militares alemães que estiveram presos aqui no quartel. Então foi outra participação do 14º GAC na Segunda Guerra também, né, mantendo aí presos esses militares alemães que foram capturados na costa brasileira. Ô Mike, para esse ano, quais são as expectativas do museu? Olha, esse ano, né, como eu já falei aqui, nós pretendemos fazer novamente o álbum de figurinhas, né, por ocasião da Semana de Museus, que acontece agora em maio. Logo, logo a gente vai disponibilizar a nossa programação para que as pessoas possam vir participar, todos os eventos com entrada franca. E o tema é justamente esse, Museus Hiperconectados. É uma forma de um museu sempre estar atraindo novos públicos. Então, para quem tem acesso ao Facebook, né, quem tem um perfil no Facebook, entra lá e curte a nossa página, né, que é facebook.com/Museu Tuani Toledo. E lá você vai poder acompanhar todas as novidades do museu, todos os eventos que a gente for realizar esse ano, a gente sempre coloca ali na nossa página também. E a gente também sempre está aqui, né, na TV Câmara e na rádio também da Câmara, para divulgar mesmo essa programação e fazer com que as pessoas sempre se interessem, tenham a vontade de ir conhecer o museu. Tá legal, Mike. Quero agradecer sua presença, sua entrevista aqui no nosso programa Câmara Entrevista, e sempre será bem-vindo aqui para contar um pouco da história de Pouso Alegre. Lucas, eu que agradeço e espero que surjam outras oportunidades de eu estar aqui de novo para a gente conversar mais, e volto a fazer o convite aí às pessoas, né, ao público, para que visite o museu, tragam sua família, seus amigos e estejam dispostos a gastar um tempinho ali olhando, né, conhecendo. Tem muita coisa para conhecer ali no museu. Espero que vocês possam aproveitar e vir fazer uma visita para a gente. O museu também abre aos sábados, como você falou, das 10 da manhã até as 4 da tarde. E durante a semana também, de acordo aí com o horário da Câmara, o museu também está aberto ao público. Vale a pena então você conhecer o Museu Histórico Tuani Toledo aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Agradeço, Mike, mais uma vez a presença, a participação, e agradeço a você também que nos acompanhou nessa edição de hoje, e até o nosso próximo programa.